manifestando a minha insatisfação pelo ocorrido. Certo? Deu para entender? Qualquer dúvida, vai perguntando e a gente vai falando sobre. Ok? Tá? Me ajuda? Eu sou psicólogo. Beleza. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os transtornos mentais, vamos falar um pouco sobre a ansiedade, um pouco dessa depressão, o que isso acontece, o que acontece dentro da minha cabeça, que eu fico na paranoia, e a maneira que eu posso começar a parar e falarmos de depressão e como a gente vai agir. E agora, para a gente aliviar essa tensão, dessa pequena ansiedade que temos dentro de nós todos vamos fazer agora, em voz alta, uma técnica que vai aliviar a nossa ansiedade. Tudo bem? Opa. Eu vou fazer 5 perguntas para vocês e vocês vão responder em voz alta com vocês mesmos do que vocês estão vendo. Depois eu vou fazer mais 4 perguntas, mais 3 perguntas, mais 2 perguntas e encerro uma e vocês vão me dizer do que vocês estão vendo. Ok? Primeira, 5 coisas que vocês estão vendo na frente de vocês agora. Já! TV, notebook, parede, sacolas, uma mesa com pano amarelo, lâmpadas. 4 coisas que vocês neste momento estão ouvindo. Barulho de sacola, barulho de celular. Flash da câmera. 3 coisas que vocês conseguem neste momento sentir o cheiro. Perfume. Meu próprio perfume. 2 coisas que neste momento vocês conseguem se tocar. Meu celular e a mesa. Um gosto na boca. Saliva. Toda a gente que faz essa técnica de 5 coisas que eu estou vendo na minha frente, 4 coisas que eu consigo sentir, 3 coisas que eu consigo ouvir, 2 coisas que eu consigo tocar e um gosto na minha boca, a ansiedade vai embora. Porque a gente desfoca aquilo que é mental e passa a atuar naquilo que para nós é favorável. Certo? Nossa, já tem ali? Prendeu já. Eu passo a vocês depois. Legal. Ansioso que é. O que a gente sabe e entende de transtorno mentais? Transtorno mental é tudo aquilo que afeta a nossa mente. Transtorno mental é tudo aquilo que é derivado da mente. Existem diversos tipos, de fatores diferentes dentro da nossa mente. Dentro deles, uma combinação de pensamento, de emoções, de percepções, de comportamentos que a gente considera anormais e muitas das vezes comportamento que interfere na relação de pessoa para pessoa. Quando a gente fala em problemas mentais, muitas vezes a gente coloca e se titula como um doente, como uma pessoa que não tem controle da gente mesmo. Mas muitas das vezes esse controle que nós não temos é um controle vindo de terceiros e não da gente. E a gente se extrapola diante desse controle que se torna um descontrole porque a gente não tem controle das nossas reações, das nossas emoções, dos meus pensamentos e muitas das vezes isso pode interferir de relação entre pessoas e pessoas. Como, por exemplo, conviver num relacionamento extraconjugal, conviver num relacionamento conjugal onde que 2 pessoas estão falando ideias diferentes, ok? E outro momento também, o transtorno mais comum dentro do mental é a chamada ansiedade, a depressão, que tudo isso trata-se de problemas ligados à saúde pública, que muitas das vezes a gente não tem esse recurso para tratamento, a não ser fluoxetina, sertralina, clonazepam e outros medicamentos. Ok?
Doutor Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. A cidade de São Paulo tem se voltado muito para pessoas que, inclusive, esse boom que está tendo de prédios que estão sendo construídos, muitas pessoas morando só, né? Preferindo para isso. Essa pessoa, ela pode se enquadrar na ansiedade ou no quadro depressivo? Ou nenhum? Ela se enquadra dentro de um quadro de ansiedade, porque ela se sente abandonada, ela construiu toda, ela viveu toda essa vida e ela não está tendo isso como retorno de tudo aquilo que ela construiu, nem pelos órgãos governamentais e não pela constituição de famílias, que muitas das vezes são abandonadas, né? Então, o que acontece? Ela passa a ter um quadro de ansiedade, essa ansiedade vai movimentando ela a um viver só, passando-se a isolar cada vez mais, esse isolamento vai se transformando em doenças mentais que chegam à depressão. Então, todo mundo está enquadrado nesse quadro, né? Todo mundo está enquadrado dentro da ansiedade, caminhando para uma depressão. E qual é um dos motivos que está levando a gente a cada vez mais ficar em ansiedade? Não é? Com certeza. Quem está levando? Qual é o instrumento que está levando a gente a uma ansiedade? Será que não? A tecnologia do celular. Porque antes a gente demorava 30 dias para receber uma resposta porque era via correio e a gente esperava. Hoje, quando a gente manda uma mensagem no celular e a pessoa não responde em tempo recorde, a gente entra em processo de ansiedade. A gente começa a fazer um controle em cima da vida da gente, em cima da vida do outro, como se nós tivéssemos domínio daquele mecanismo. Tá? E para vocês verem como que está a questão dessa ansiedade neste mundo, que foi feita uma pesquisa que eles estão recebendo por dia nós recebemos por mensagens via celular 1.689 visualizações e mensagens em um dia de celular no nosso Brasil. Um dia. Se pegasse uma pessoa para verificar essas mensagens recebidas em 24 horas, nós iríamos levar 88 anos para ver todas. Imagine então o quanto nós estamos recebendo de mensagens e mensagens e mensagens e que estão adoecendo cada vez mais justamente por uma ansiedade. E o que é essa ansiedade? É um sentimento caracterizado por medo, incapacidade, medo de erro, medo de errar, medo de sofrer, medo de ficar sozinha, tensão, desconforto pelo ambiente onde a gente está, medo de perder empregos, medo de perder famílias, medo da morte, e isso vai causando dentro da gente uma impotência, e essa impotência aumenta e que muitas das vezes para nós vem como desconhecido. Nós não sabemos de onde está vindo essa ansiedade, e muitas das vezes ela vem com toda aquela euforia, com taquicardia, e a gente fica se sentindo asfixiado e incomodado. A ansiedade, ela é considerada uma patologia, ela é patológica quando ela está desproporcional. Ela é patológica quando ela é uma relação de estímulo que interfere tanto na qualidade de vida do indivíduo, a vida nossa, como também no desconforto ou no conforto das nossas emoções e no nosso desempenho diário. O que é esse desempenho diário? É quando nós não conseguimos mais movimentar e fazer as coisas. Eu costumo dizer para todos que passam comigo que um corpo não adoece uma mente, mas uma mente adoece um corpo todo. A gente com o braço amputado, com o braço quebrado, a gente consegue se mover e trabalhar. Num quadro depressivo, a gente não consegue sair da cama. Num quadro de ansiedade, a gente trava, não vai nem para frente e nem para trás. Então, eu costumo dizer que uma mente doente adoece um corpo todo. E um corpo doente, uma mente saudável, talvez consigamos fazer bastante coisa. Uma delas é ter autonomia própria. Estou muito rápido? Não. Está maravilhoso. Não fala assim, acredito.
transtornos de ansiedade apresentam alguns sintomas que são diferenciados da depressão, tá? E quais são esses sintomas? Taquicardia. O coração começa a acelerar. Tontura. Muitas das vezes a gente sente tontura. Claro, não pode descaracterizar as doenças físicas, ok? Existe mesmo. Chique, não tem assim, né? Outra coisa, a gente fica irritado. Tudo para nossa volta nos incomoda. Um pingo d'água nos incomoda. Uma batida de alguma coisa nos incomoda. Falta de ar. Aquela ansiedade que a gente não está conseguindo respirar. O coração parece que está indo pela boca. Desespero. Medo da morte, medo de ninguém socorrer, medo de cair ali, medo de que as pessoas estão vendo o que está acontecendo comigo e eu não ter esse controle. Diminuição do rendimento escolar e profissional, principalmente crianças. Muitas das vezes tem crianças aí com depressão, com ansiedade, está diminuindo esse rendimento escolar e os professores e os pais estão trabalhando isso como é um preguiçosinho, é um vagabundinho, aí teu filho não evolui. Aí começa a dar diagnóstico para as crianças como ele tem autismo, ele tem TDAH, e assim vai fazendo uma somatização de transtornos e de doenças. Quem tem ansiedade tende a viver muito em isolamento social. Não quer interagir, não quer trazer problemas para as pessoas. Muitas das vezes não tem essa paciência de lidar com as pessoas, de ouvir o outro, e vai criando cada vez mais um isolamento social. Vai se isolando da sociedade, vai se isolando de famílias, de amigos, evitando sair, evitando sair dançar, vai evitando cada vez mais esse distanciamento do ser humano. Tá? Suor frio. Começa a ter aquele suor que parece que é confundido com menopausa, com andropausa, e você vai sentindo aquele calafrios, como se você estivesse com temperatura de febre, e às vezes não é febre. Falta de memória e atenção, a gente fica toda vez preocupado com uma coisa aqui ou com uma coisa ali, e a mente falta a oxigenação cerebral, ela não respira e a gente não sabe onde colocou as coisas. Principalmente, perdi a chave, perdi não sei o que, onde coloquei isso onde eu coloquei aquilo, todo vem de processo de ansiedade. E também tremores, aquilo que eu falei, quando tem frios, quando tem calafrios, dá sensação de febre, sensação de que está sufocado, sensação de que está... Nossa, pai, você está prestando tanta atenção que eu estou acreditando. Dá aquela sensação de sufocamento, né? Aquela sensação de que algo está sendo sufocado no pescoço. E também, da falta de memória com atenção, vem o excesso de preocupação. O nosso dia a dia, né? O que nos consome. É um trabalho, é uma dívida, né? Isso nos desconforta bastante. Um relacionamento, uma discussão. Algo que vai trazendo cada vez mais essas situações que nós consideramos como sintomas e reações fisiológicas. Por que fisiológica? Porque é do corpo. O corpo manifesta isso. Ok? Tudo bem até aí? Tudo. Ai, eu gosto disso. Ansiedade no Brasil. Vamos ver como está essa estatística nossa aqui no Brasil. Em 2021, 83% eram mulheres com ansiedade e 87% eram homens e 64 adolescentes. Isso no processo de ansiedade. Isso aqui tem muito a ver com o início da pandemia, perdeu o emprego, ficou sem trabalhar, ficou desempregado, tem de ter um aumento. Homens que também não buscam de maneira nenhuma o tratamento médico. Olá, Suzana, seja bem-vinda. Ai, Suzana, que bom que você se achou, bebê. Tudo bem? Seja bem-vinda. Por favor. Não atrapalhei, né? Nem um pouquinho. Em 2022,
e uma queda também na adolescência. Foi um período onde que a gente foi ficando em casa e esse diagnóstico ele não foi computado pelo censo, tá? que era que estava sendo feito, sinalizados. Porém, em 2023, a mulher, por ela ser bem mais desenvolta, ela consegue trazer esse rendimento para dentro de casa com os homens e ela passa a ter uma diminuição comparada aos outros anos, porque ela consegue fazer esse autodesenvolvimento, consegue buscar ainda mais essa busca, esse trabalho. E os homens também vai diminuindo, que esse período onde que está encerrando aquele período de pandemia, que daí já começou a vir buscar um estudo sobre isso. E em 2024, este ano, este período foi até maio deste ano, foi localizado que mulheres são 70% centrais em processos de ansiedade, homens 65%, e aumentou-se muito, intensificou muito dos adolescentes. Esse adolescente aumentou pelo quê? Faculdade, o que eu vou fazer depois? Né? Para onde eu vou? A busca da identidade. O que é uma busca da identidade? Eu não sei o que eu quero para mim, se eu quero ser homem, se eu quero ser mulher, se eu quero me relacionar com isso, ou se eu quero me relacionar com aquilo, e foi aumentando a cada vez mais essa intensidade da ansiedade na característica de adolescentes. Porém, não podemos descartar que isso existe também em crianças, tá? Só que crianças é difícil diagnosticar uma ansiedade, porque muitas das vezes ele está num processo de agitação muito rápido, mas é confundido bastante com TDAH ou transtorno do espectro do autismo. Tudo bem? E o que é o TDAH? É o transtorno da hiperatividade. Aquela criança que tem uma hiperatividade, que fica o tempo todo em movimento. Ok? Você fala assim, senta garota, ele tá. Senta garota, ele tá. E tem também uma dificuldade dentro da sala de aula da autoconcentração, onde que o professor tem que ficar toda hora chamando a criança para uma concentração daquilo. Ok? E tem o TA também, que é o transtorno do espectro do autismo, onde que a criança manifesta outros transtornos nos comportamentos que têm que ser avaliados por profissionais psicólogos e profissionais psiquiátricos ou neuros para diagnosticar o TEA. A hiperatividade, ela é hereditária ou ela pode ser contraída no decorrer dos anos de uma criança? De onde ela provém? A ansiedade, ela provoca esse agir. Quando você fala que ela é hereditária, sim, ela pode vir hereditária pela questão de comportamento. Pais agitados, filhos agitados. Pais calmos, filhos calmos. É uma questão de adaptação, de modelagem de comportamento. Mas possa ser que ela seja uma pessoa tranquila e na maior idade ela desenvolver. Como, por exemplo, agora está surgindo bastante, que a gente não via tanto, o transtorno do espectro do autismo em adulto. Adultos a partir dos 40 anos a gente não estava evidenciando. Como também nós não evidenciamos o TDAH em adulto. Diagnosticava como criança, hoje tem adultos acima dos 30 anos desenvolvendo o TDAH, tá? Desenvolvendo grande massa. Como também nós não tínhamos e não existíamos com tanta facilidade no nosso mundo de vivência, que hoje nós estamos aí um grande avanço da herpes zoster. Herpes zoster está vindo avassaladora em todo mundo. E o que é essa herpes zoster? É uma doença que é da infância, que é combatida pelas nossas vacinas. E que as nossas vacinas, diante de tanta evolução e eficácias, estão perdendo a grande concentração de eficácia. E essa herpes zoster, que é uma doença que fica na coluna cervical, ela está saindo, ela está bombando a cada vez mais. Tá? Então, tem que procurar um posto de atendimento para fazer a verificação da vacinação da infância.
se elas estão devidamente atualizadas. Ok? Estou muito rápido? Com licença. O senhor falou assim, TDAH, autismo e o outro é TEA? TEA. Transtorno TEA. É o transtorno do espectro do autismo. As pessoas falam transtorno de autismo, tá? Mas não fala que tem o espectro no meio. Autismo e transtorno de autismo é uma coisa, não? Isso, a mesma coisa. Certo? Outro tema que a gente vai falar agora é sobre a depressão, que eu gosto muito dela. Tá? Todos os sinais e sintomas levam ao diagnóstico. Mas para a gente diagnosticar aquilo que eu falei lá no início, depois vocês vão vendo no meu horário que eu falo demais. Depois vocês vão vendo lá no início que... desculpa. Pode terminar. Aí, quando a gente fala em depressão, a gente está falando também em transtorno mental. E o que é esse transtorno mental ele faz? Ele gera na gente a incapacidade. O que é essa incapacidade? Oi? O que é essa incapacidade? Pede para saber, por favor. Obrigada. Então, o que são essas pessoas que não apresentam a incapacidade no mundo? Ou seja, a depressão ela mexe não só com o nosso psicológico, mas ela também compromete o nosso estado físico. Ela nos trava, ela nos paralisa e ela nos deixa acamado, tá? Mas com a evolução de todos isso, a depressão ela vem num período muito prolongado de cura, muito prolongado de tratamento, para que tenha um resultado eficaz numa depressão. É necessário que nós tenhamos um acompanhamento a longo prazo. É necessário que nós investimos na nossa saúde mental a longo prazo, porque ela é uma doença que ela vai muito profunda nos nossos sentimentos, ela vai muito profundo nas nossas emoções e ela busca cada vez mais. Eu quero água, eles são muito profundos na capacidade funcional do nosso organismo. Depois eles querem que eu divida as coisas, gente. Eles são muito na capacidade funcional nossa de vida. Eles nos mobilizam para o trabalho, para a vida, para o relacionamento, para a convivência com outras pessoas. Nós ficamos cada vez inertes dentro de um corpo que nós não conhecemos mais. Nós passamos a não tomar banho, passamos a não se alimentar e vai girando cada vez mais o aprofundamento dessa doença. O que são os sintomas da depressão? Veja que é totalmente oposto da ansiedade. A depressão ela vai como? Tristeza persistente. Ela começa, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vivo sem, eu não consigo sair de casa. Então nós estamos cada vez mais entrando numa tristeza persistente. Baixa autoestima, eu não consigo nada, nada vai dar certo, nada está certo comigo. Falta de energia, não levanto da cama para nada. Não tenho vontade de lavar roupa, não tenho vontade de tomar banho, não tenho vontade de se alimentar. Irritabilidade, tudo que passa por você irrita. Ansiedade, olha onde que ela aparece. Também, pode abrir lá para mim? Ela também aparece da depressão. Porque mesmo que eu tenha todos esses sinais e sintomas, oi bonitas, depois eu vou tomar a leitura de vocês. Pode sentar ali, vai ter prova, tá? Vai ter prova, não adianta fugir não. Vai ter prova para vocês. Vai levar um livrinho escrito para o pai assim. Então, a depressão, ela traz também uma ansiedade, uma perda de interesse nas atividades prazerosas, no sexo.
Falando sexo, olha pra mim. As atividades momentâneas, aquilo vai perdendo cada vez mais o prazer de fazer aquilo que gosta. Banho, se pentear, se arrumar, se organizar fisicamente com pessoas, não escovar mais os dentes, tá? E não fazer as higienizações. Insônia, ter vontade de só ficar dormindo quieto. Alteração no apetite, gerando emagrecimento, que daqui a pouco vocês vão ver com aquela profissional nutricionista que vai falar quais são os alimentos que também auxiliam e combate a ansiedade e a depressão. E alteração do apetite, gerando emagrecimento, mas muitas das vezes sobrepeso. Começa a engordar, porque a ansiedade ataca a fome. A fome ataca a geladeira, porque eu não tenho controle e eu vou gerando cada vez mais peso no meu organismo. E muitas das vezes esse peso não é nem voltado para somente a questão da comida, mas é a questão do inchaço do próprio corpo. Tá? O corpo começa a manifestar também essa depressão, porque fica deitado, tá? O tempo todo deitado. Depressão aqui nossa, no nosso situação de tipagem. Tipologia, leve, moderada e grave, e as depressões de nível 4. Quais são aquelas depressões de nível 4? Aquelas depressões que de fato precisam de internação de UTI, tem que ser endovenoso, a pessoa já não está mais querendo viver mesmo, ela já entrou no estado profundo e ali bem provável que ela não regressa, ela não torna mais as nossas vidas. E se voltar, volta com sequelas. Ok? Então vamos lá, leve nos homens 38%, nas mulheres 40% e nos adolescentes 67% e em criança 45%. Não esqueça de você. Moderado, homem 60%, 51% em mulheres, adolescente 44% e criança 37%. Grave, 25% em homem, 17% em mulheres, adolescente 30% e criança 28%. Nível 4, aquela mais profunda, homem 9%, mulheres são mais resistentes 2%, adolescente 17% e criança 7%. Isso aqui era para ficar abaixo de 1. Está muito elevado o número de pessoas adoecidas e comprometidas pela depressão. E principalmente aqui em nível 4. O que é o nível 4? Nível de maníaco. Nível depressivo maníaco. Maníaco do parque, entrou no estágio de depressivo e se tornou psicopata. Ok? Vai de nível para nível. Mas vocês acham também que nesse caso aí dos adolescentes, eles podem ser hereditário, pai, mãe, a família? Pode ser hereditário, mas também pode ser uma consequência do ambiente. Um ambiente doente leva a pessoa ao adoecimento. Bullying também, né? O ambiente bullying da escola, o ambiente doente leva a pessoa a não querer ter resistência, de combater aquele ambiente. Um ambiente de violência, um ambiente de maus tratos, um ambiente doente, leva a pessoa a entrar no estado de depressão. Principalmente com adolescentes e com crianças. Que muitas das vezes o adolescente, o nosso psicólogo também, que é o Jadson, ele trabalha com isso, com as pessoas em situações de moradias de rua, pessoas que ficam em situação de rua. E a maioria desses adolescentes tem família, a maioria desses adolescentes, dessas crianças, tem famílias, mas foram expulsos do contexto familiar por uma questão de violência ou muitas das vezes por uma questão de opção sexual. Ok? Doutor, eu quero. Deixa eu só responder para ela, Pepe, por favor. Não, eu ia, a observação era sobre a depressão. Eu, em 5 meses, eu entrei em depressão.
É uma depressão bastante profunda, fazia tomar Zolten, né, que ia apagando no meio da rua, e nessa brincadeira, em 5 meses eu perdi 25 quilos. Né, você me Tem conheceu. merecimento. E eu tive também, eu tive que passar para a mão de um médico clínico para estar fazendo esse retorno, né? Retorno para a minha vida social, porque foi muito complicado. Então eu entendo isso. Hoje eu visito uma ONG, que por sinal uma das professoras é a amiga sua, e foi ali que eu comecei a resgatar aos poucos, porque tem crianças de 17, 18, 16 anos que necessita mais do adulto do que a gente está se, né? Então foi um meio que eles estão achando de um depressivo ter que ajudar uma criança de 17 ao ponto de cortar os pulsos, né? Que essa estatística não está aí, de se enforcar, de tomar remédio, né? Essas coisas. Então, é muito interessante. É bom que todo mundo preste bem atenção para nos primeiros sintomas da alta tristeza, chorar à toa, estar conversando, e daí começar. Um amigo falar para você assim, olha, não dá para você ficar aqui agora e você se sentir... É horrível. Principalmente a carência, né? A pessoa que está em estágio de depressão fica muito carente. Fico. Então qualquer olhar que você faz, ele estoura. Depressão, só para tirar uma dúvida referente à minha área de segurança. O fato de uma moça tentar se matar no serviço, ninguém soube lidar com a situação. Seria uma pessoa depressiva, né? Ao ponto de se matar, né? Ali, Pode ser uma pessoa depressiva nesse caso ou não. Pode ser uma questão de circunstância. Essa é a dúvida que eu estou tendo. Pode ser que ela não esteja depressiva, mas pode ser uma situação da circunstância vivida naquele momento que ela acha melhor por exterminar ou eliminar a situação que ela está vivendo, o sofrimento. Mas necessariamente neste caso ela poderia não estar com depressão. Como eu acredito que não exista suicídio, eu acredito que exista homicídio. Porque quando eu tento alguma coisa contra a minha própria vida, tem um terceiro por trás que me empurrou a isso. Eu não acredito que alguém tira a vida porque ela está cansada de viver. Elas tiram a vida porque tem alguém por trás manifestando isso, causando nela sinais e sintomas que ela empurra para esse sofrimento, como por exemplo a perda de emprego, que leva a pessoa ao suicídio. Ela queria morrer se ela tivesse empregada? Não. O que movimentou ela? Alguém que não reconheceu ela como pessoa, que demitiu ela embora, que demitiu ela da rua, que demitiu ela do serviço. Ela se sente uma doença também. Então vai encaminhando ela cada vez mais para a situação do incapaz, que a gente chama de a situação de abandono deste incapaz, que não é só para criança, não é só para idoso, é para todo mundo que está à nossa volta. Pessoa depressiva, você seria uma pessoa depressiva, só uma maneira de compreender ser depressiva. Oi? Ou não depressivo, que o senhor acabou de falar, né? No caso da moça ali, muito se afastar do local. É depressiva, é louca, ela vai se matar, ela vai matar a gente. Eu costumo dizer que quem leva a mulher, a pessoa dessa, são os terceiros, que começam a se isolar. E como se enquadram as pessoas, que às vezes a pessoa entra num quadro depressivo ou ansiolítico, como se enquadra a pessoa que de repente gera aquela depressão por outro? O que seria a pessoa? Por O que exemplo, leva a ter? Não entendi o que ela falou. você está entendendo? Vamos supor. Quem gerou a minha ansiedade e a minha depressão foi você. Quem seria você nessa história? Pode ser o contexto da minha família, o meu chefe, o meu E aí encarregado. seria enquadrado como? Eles são enquadrados, para mim, no meu ver, como um homicida, inconsciente. Às vezes é diferente. Tá? Como às vezes é consciente. Ou consciente, Sim, eu sim. faço em Não todo vejo que a pessoa está lugar. sendo cruel e está ali. Tá Por exemplo, vocês dentro da casa e um homem chamando vocês todo dia de vagabundo incapaz. Vagabundo incapaz, vagabundo incapaz, vagabundo incapaz. O que você leva? Sou vagabundo incapaz. E que eu não quero mais ser chamado de vagabundo incapaz. Então eu prefiro acabar com isso. Ele nunca mais vai ver a vagabunda incapaz. Ela tenta contra si própria. Então ele é o homicida. E quem que levou ela à morte? Tá?
de evitar algo que propague ainda mais a ansiedade. Cafeína, álcool, cigarro, nicotina, viver com abusivo, transformar sua vida, reduzir essa ansiedade através de psicoterapia. Outra ajuda profissional. Antes de interagir, antes de saber o que é depressão, o que é ansiedade, como eu falei lá no início, você vai no médico e vai falar ansiedade ou depressão. Para a gente chegar a um diagnóstico de depressão, é necessário uma avaliação contínua de que tem que ser persistente por 3 dias durante a semana, até 4, 6 semanas seguintes ou até 12 semanas seguintes para eu fechar um diagnóstico que você tem a depressão. Hoje você vai no profissional médico, ele fala depressão, Zolpidem, e vai prescrevendo e a gente vai tomando. Então, dentro da nossa formação, dentro da nossa psicopatologia, nós entendemos que antes de eu medicar, eu preciso avaliar o trato, avaliar o quadro, avaliar a situação, para depois eu diagnosticar aquilo como depressão ou como ansiedade. E não no primeiro momento eu já ditar diagnóstico. Ansiolíticos. Todos os remédios ansiolíticos funcionam, porém geram dependências. E dentro dessa dependência, se eu parar de tomar, volta. Por quê? Porque a ansiedade, a depressão, ela está não na cura pela química, não na cura pelo medicamento, e sim na resolução do problema. Quando eu limpo a minha casa e eu jogo a sujeira debaixo do tapete, todo mundo pode ver a minha casa limpa, mas eu sei que ela está suja. Então, se eu não tratar a minha dependência fora dos medicamentos, fazendo terapia, buscando outras formas de tratamento, dificilmente eu vou sair do risco enorme de dependência química. E você sabe que o medicamento químico, o medicamento fármaco, ele faz o efeito daquilo que você acha como melhoria, mas ele destrói outra parte do organismo, tá? Fígado, rim, baço e assim sucessivamente. Até mesmo a área mental. Os ansiolíticos são os antidepressivos dentro da medicina moderna, né? Citalopram, diazepam, tudo que tem a PAN, a gente vai incorporando dentro desse. Tem efeitos adversos com prejuízo de memória, déficit de memória. A gente vai perdendo memória. E toda vez que nós tomamos qualquer medicamento, seja para dor, seja para memória, para reduzir danos, aquele cérebro que a gente tomou o medicamento, aquela parte do córtex onde a gente tomou aquele medicamento para a dor passar, aquele cérebro adormece e ele não volta mais. Então, toda vez que a gente toma remédio para dor, aquela parte do cérebro adormece e ela não volta mais, ok? Então, vai gerando cada vez mais uma redução das minhas atividades psicomotoras, vai causando em mim cada vez mais a minha dependência. Hoje está no mundo moderno, onde que existe suplementos, que depois eles vão falar, suplementos que reduz todo esse dano, que faz o mesmo efeito desses fármacos vendidos em farmácias ou em laboratórios farmacológicos, que faz o efeito eficaz do mesmo que o dos fármacos e não causa que fofa, e não causa dependência, ok? Então eles vão falar depois que existem suplementos que melhoram as condições de emoções, que faz a gente dormir, que reduz a nossa hiperatividade e que combate também, dentro disso, as nossas deficiências. Por quê? A nossa ansiedade, a nossa depressão, a insônia, a perda de apetite, está muito relacionado a deficiências de vitamina que o nosso organismo precisa. E isso vai combatendo cada vez mais aí. Tem vitaminas que a gente toma que vai diminuindo a nossa irritabilidade, o nosso nervosismo e vai controlando isso sem entrar no estágio da gente precisar
necessariamente de medicamento. O fármaco vai agir, ele vai fazer o efeito dele, mas quando você parar de tomar, o problema está ali. Se eu não resolver o problema, não é o remédio que vai fazer isso. Isso tem que ficar muito bem claro na nossa mente. Se eu não buscar resolver aquilo que me incomoda, não espere que o medicamento vai fazer isso. Que ele não vai fazer. Ele vai fazer uma dormência daqueles pensamentos negativos seus, mas quando isso passar, ele volta de forma rebote, ele volta cada vez mais avassalador. Ok? Era isso que eu tinha que passar para vocês como ansiedade e depressão. Agora vai vir uma outra profissional que vai falar sobre os alimentos que auxiliam nessa ansiedade, nessa ansiedade, nessa depressão, que vai aliviar cada vez mais o nosso sinais e sintomas aí. No final também a gente vai ficar aqui para esclarecimentos de mais perguntas e dúvidas, e a senhora para de chegar atrasada na próxima. Nossa! O rapaz vai ficar depressivo. Não, atrás de mim também tem outra pessoa que atrasou ela, tem alguém por trás. Então, sempre preocupado, você não está preocupado, mas você que leva, né? Gente, obrigado, tá? E agora